Olá, pessoal do segundo ano EJA, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós estaremos trabalhando dois outros sólidos, os dois últimos sólidos geométricos que nós estaremos trabalhando a respeito do conceito de volume, tudo bem? O primeiro, na aula de hoje, é o cilindro. O cilindro é uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. Nós estamos trabalhando com sólidos geométricos. E como nós já estudamos até o momento, nós vimos cubo, nós vimos prisma, nós vimos paralelepípedo, que os três, na verdade, são prismas. Na semana passada, na retrasada e na semana passada, nós vimos o cone. E hoje nós estaremos vendo o cilindro e outro sólido para finalizarmos. Bom, quais são os elementos do cilindro? Vamos acompanhar. Aqui nessa aula nós faremos com o aplicativo Zoom. Eu não estarei trabalhando na lousa, uma vez que a aula tem os desenhos, e os desenhos eu já decidi fazer melhor aqui para ficar melhor para vocês compreenderem, tá bom? Vamos lá. O cilindro é essa figura. O que é um cilindro, professor, no nosso dia a dia? Uma lata de extrato, uma lata de ervilha, uma lata de milho, tudo bem? É uma, uma lata de doce, uma lata de leite condensado, tudo bem? Então, esses sólidos geométricos são exemplos de cilindros. Quais são os elementos do cilindro? O raio, lembrando que assim como o cone é a distância do centro até a extremidade, nós temos duas bases, notem aqui. Nós temos a base superior, a base de cima, e a base inferior, a base de baixo. Que se o cilindro for reto, no caso nós só estaremos trabalhando com cilindros retos, os raios são iguais, têm a mesma medida. Nós temos a geratriz, que nós chamamos de G, que é o comprimento do lado, o comprimento da face do cilindro, assim como nós tínhamos lá no cone, e a altura do cilindro, que é a distância de um centro ao outro. Tudo bem? Bom, e aí nós podemos observar o seguinte, pessoal. Raio, altura, geratriz. Poxa, tem os mesmos elementos que cone, não é? Interessante. Vocês podem voltar no caderno, na explicação de cone, que vocês vão ver os mesmos elementos. Beleza. Como que nós calculamos o volume do cilindro, moçada? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ou a base é um círculo. O que é a área de um círculo? É π vezes r ao quadrado. Mas, professor, mas parece que eu já vi esta equação. Lembrando que nós tínhamos a equação simplificada, o volume é igual à área da base vezes a altura, e nós tínhamos a equação desenvolvida, volume igual a π vezes r ao quadrado dividido vezes a altura? Sim. Na verdade, pessoal, isso aqui é o quê? É similar ao volume do cone. Só que o volume do cone, se vocês lembrarem, nós dividíamos aqui por quanto? Por 3, não é? Então, é similar, não é igual, até eu escrevi errado aqui, é similar ao volume do cone. Muito interessante, não é? Ou seja, se você já mentalizou o volume do cone, agora trabalhar aqui o volume do cilindro vai ser extremamente simples, tudo bem? Na hora que vocês forem escrever, não escreva igual. Agora que eu detectei aqui minha falha. Porque a área da base vezes a altura dividido por 3 é o volume do cone. E o volume do cilindro nós não dividimos por 3. Se torna até mais fácil, não é verdade? Porque eu não vou ter que dividir por um número primo. Certinho, vamos lá. Vamos fazer agora alguns exemplos para a ilustração do conceito. Um tanque em forma cilíndrica apresenta raio de 4 metros e altura de 20 metros. Qual o seu volume? Bom, caixas d'água, caixas cilíndricas, por exemplo, aqui em São Simão, ali em frente ao colégio Antônio Eustáquio, nós temos aquela caixa d'água, que é uma caixa d'água cilíndrica. Lá na rua 74, de trás da Avenida Rio de Janeiro, quando a gente vai para Paranaguara, também tem outro reservatório, uma caixa d'água enorme,
que ela também é cilíndrica. Como eu falei para vocês, gente, esse conteúdo, esse conceito de volume de sólidos geométricos, como nós vimos em prisma, nós vimos no cone, são exemplos extremamente conceituais, extremamente contextualizados no nosso dia a dia. Ou seja, eu posso pegar várias situações do nosso dia a dia para estar desenvolvendo o trabalho no que a gente está estudando aqui, no caso, volume de sólidos. O que se torna muito importante que eu vejo a aplicação desse conceito, a aplicação desse conteúdo na minha vida. Tudo bem? Vamos lá resolver essa questão. O que é que nós temos aqui? Eu tenho o raio, vale 4 metros, e a altura vale 20 metros. Lembra que sempre nós iremos considerar o π igual a 3,14. O volume é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Aqui o material trouxe P aqui, mas é π, é o símbolo de π, tá bom? Ele teria que ter escrito π aqui. Eu peguei no material da internet agora que eu vi o erro, tá bom? Mas acompanhe a explicação, faça aí. Ou você coloca o símbolo de π, que é esse desenho, ou você escreve π também, tá? É preferível você colocar o valor, o símbolo do π, que é esse símbolo aqui, tá bom? Parecendo um R. Certinho. Volume, substituindo, 3,14 vezes o raio. O raio é 4, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Tudo bem, gente? Vamos lá, 3,14 vezes. O que é 4 ao quadrado, gente? Tome cuidado, não é 4 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, tudo bem? 4 vezes 4 dá quanto? 16 vezes 20. Multiplicando 3,14 vezes 16 vezes 20, nós teremos 1.004,8 metros cúbicos. Outra situação também que nós já estudamos e que nós não podemos confundir. Sempre volume é a unidade ao cubo, neste caso, metro cúbicos. Portanto, o volume é de 1.004,8 metros cúbicos desse reservatório, tá bom? Extremamente tranquilo, né, gente? Ok. Vamos lá. Questão número 2. Um reservatório em formato cilíndrico possui 7 metros de altura e raio da base igual a 3 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Beleza. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Volume é igual a π, ó, coloque o izinho aqui de π, ou pode colocar o símbolo, vezes r ao quadrado, vezes a altura. Substituindo o raio da base, 3 metros, 3 ao quadrado, e a altura, 7 metros. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, e 3 vezes 4, 3,14 vezes 9 vezes 7, teremos 197,82 metros cúbicos. Bom, terminei a questão. Se o exercício só tivesse me pedido o volume, sem falar em litros, eu já teria terminado, tá bom? Mas o problema aqui é que ele pede para que nós calculemos o volume em litros. Portanto, nós precisamos fazer a conversão. Nós já fizemos exercícios a respeito deste assunto. Se lembrem e revisem lá no caderno para que vocês consigam compreender. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Nós temos a equivalência aqui. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E 197,82? 197,82 metros cúbicos, nós teremos X. O que é isso, gente? Uma regrinha de 3, uma regra de 3 simples. Multiplica cruzado, 1 vezes X, X, 197,82 vezes 1.000, ó, está escrito aqui embaixo, nós teremos 197.820 litros. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Fizemos a conversão. 197,82 metros cúbicos é a mesma coisa que 197.820 litros. Certinho? E aí eu falei para vocês, unidade de volume sempre é ao cubo, mas nesse caso o litro não é ao cubo, tá bom? O que nós podemos concluir? Que o reservatório tem a capacidade para 197.820 litros. Certinho? Muito bom.
terminamos volume de cilindro. Gente, extremamente simples, muito tranquilo, tá bom? Vamos lá. Agora nós estaremos trabalhando o último exemplo de sólido geométrico, que é a esfera. A esfera é uma figura simétrica, tridimensional, que faz parte dos estudos de geometria espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada, na medida que todos os pontos estão equidistantes do centro. Tudo bem, isso aqui é só uma definição matemática para que vocês saibam o que é esfera. Não vou cobrar isso em prova. Professor, o que eu preciso saber? Esta equação aqui, moçada. O volume da esfera. O que é o volume da esfera? 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Gente, muito simples. Não tem como confundir. Na prova eu vou colocar todos os volumes, você não vai precisar decorar. Vou colocar o que é o volume de um prisma, volume de um cone, volume de uma esfera, volume de um cilindro. É só você aplicar os seus conhecimentos. Tudo bem? Lembrando que o π aparece novamente e ele terá um valor de 3,14. Tudo bem? Certo. Vamos fazer um exemplo para ilustração no conceito de volume de esfera. Diz assim: um reservatório esférico possui um raio interno de 2 metros. Quantos litros de gás cabe neste reservatório? Utilize o valor de π igual a 3,14. Certo. O raio dessa esfera é de 2 metros, o raio interno, porque nós partimos do centro e indo a qualquer extremidade, nós temos o raio dele. Por exemplo, se você for analisar um globo da morte, aquela casca é uma casca esférica. Se você parte do centro do globo da morte até a borda, até a extremidade, ali nós temos o raio, tudo bem? Atribuindo a equação, πr ao cubo, 4 vezes πr ao cubo, dividido por 3, nós teremos substituindo 4 vezes, esse 4 e esse 3 é constante, sempre vai aparecer, tá bom? 4 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio, gente? 2. 2 ao cubo. Pessoal, o que é 2 ao cubo? Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. É a base vezes ela mesma. Quantas vezes for o expoente? Quantas vezes é o expoente? 3. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, 8. E agora nós multiplicamos os numeradores. 4 vezes 3,14 vezes 8, teremos 100,48. Isso dividido por 3, aproximadamente 33,49 metros cúbicos. Bom, aqui nós terminaríamos. Só que ele pede o volume em litros. Como nós fizemos na questão anterior para o cilindro, nós faremos aqui uma regrinha de 3 simples. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tá? Isso é equivalência, sempre vai ter esta relação. Portanto, 33,49 metros cúbicos terá X litros. 1 vezes X, X. 33,49 vezes 1.000, teremos 33.490. Portanto, o reservatório tem a capacidade para 33.490 litros. Gente, terminamos a aula, extremamente simples. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido. Após assistirem a videoaula, eu já estarei mandando para vocês uma lista de exercícios a respeito de volume de cilindro e volume de esfera. O arquivo estará em PDF, portanto, você que tem acesso à impressora, imprima, cole no caderno e faça os cálculos. Você que não tem acesso à impressora, numa boa, copie os exercícios, tá bom? Antes de fazer os exercícios, assista a videoaula. Terminou de assistir a videoaula? Volte e faça todas as anotações. Professor, e os desenhos? Tente desenhar. Se não conseguir, tranquilo, tá bom? Não tem problema. Mas a escrita, tudo bem? As explicações, os exemplos, os cálculos,
copie tudo no caderno. Lembrando que, como vocês ouviram no áudio anterior, antes de assistir a videoaula, a partir de hoje, nós não precisaremos mais mandar as fotos das explicações. Não mande mais foto. O que você vai fazer? Iniciou nossa aula de matemática? Mande o nome e a data no meu privado, conforme você já faria. Por exemplo, Daniel Ramos Cabecione, 21 de maio. Tudo bem? Só isso. Bom, no retorno às atividades presenciais, quando nós retornarmos, aí eu vou chamar cada um de vocês e vou olhar o caderno. Eu tenho uma planilha registrando todas as atividades e aí eu vou chamar caderno por caderno, aluno por aluno e ver o caderno. Teve atividade, ganha visto. Tudo bem? Eu conto com a compreensão, com a colaboração e com a responsabilidade de vocês para essa nova forma de trabalho. Tudo bem? Porque agora eu conto que vocês estão fazendo as tarefas e registrando tudo no caderno. Não deixe para depois para criar uma bola de neve. Tudo bem, gente? Bom, finalizamos o conteúdo. Na aula da semana que vem, o que nós faremos? Nós faremos, na primeira parte, a resolução desses exercícios e, posteriormente, eu entregarei para vocês, mandarei uma outra lista de exercícios, agora contemplando volume de prisma, lembrando que o prisma entra o quê? Paralelepípedo e cone, paralelepípedo e cubo. Então, nós teremos volume de prisma, volume de cone, volume de cilindro e volume de esfera. Nós teremos os 4 sólidos que nós estudamos até agora. Tudo bem? Nós teremos uma lista como se fosse uma revisão para que a gente feche este conteúdo de geometria espacial. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, me chame no privado. Copiou, assistiu toda a aula? Volta, copia tudo que está nos slides. Copiou? Faça os exercícios. Terminou os exercícios, aguarde para a semana que vem. Lembrando, não mandem mais fotos, tudo bem? Como eu expliquei, agora eu estou com a totalidade dos alunos, mais de 600 alunos. É impossível eu receber essa quantidade de fotos, de mensagens, processar isso e registrar na planilha. Não dá tempo, tudo bem? Então, deixe tudo registrado no caderno, que quando nós voltarmos às atividades presenciais, eu possa avaliar vocês, tudo bem? Muito bom, gente. Bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido. Teve alguma dúvida? Volte na videoaula, assista novamente. Assistiu e ainda não resolveu? Me chama no privado para a gente conversar e aí você me fala das suas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Desejo a vocês uns ótimos estudos, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.